pra sempre. É feliz, é feliz. O mundo não te satisfaz, pois tua alma é grande demais. Só Deus pode enchê-la. Hoje os teus passos se perdem na estrada. Nem sempre você tem chegada. O que fazer? Entregue teu caminho a Deus. Entregue teu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Laia, laiara, tiribiribirira. Laia, laiara, tiribiribirira. É isso aí, programa Superação no ar, com Louvemos ao Senhor 475, você lembra? Entregue seu caminho a Deus, é o momento de entregar o caminho a Deus, de entregar a vida a Deus, através do testemunho, através da história, através da experiência de vida. É o programa Superação no ar, aqui no canal da RCC BH. Seja bem-vindo no nosso programa. Já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para acompanhar toda a grade de programação que a RCC BH oferece para você. No programa Superação é assim, a cada semana um testemunho de alguém que lutou e que venceu, que buscou e que alcançou a vitória de Deus na sua vida, que experimentou esse momento de metanoia, de transformação, de superação e que vem aqui hoje contar para a gente, para que você seja edificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, reúna a sua família, de repente, coloca o vídeo aí na sua televisão, sente para poder aproveitar esse momento, ou então onde você estiver, não importa. O importante é a sua fidelidade. Acompanhe esse programa que hoje está demais, é um programa especialíssimo que nós temos hoje no Superação, porque vamos contar com o testemunho dele. Ele quem? O nosso chefe, o nosso coordenador, o nosso presidente arquidiocesano da RCC BH, José Carlos! Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Paz de Jesus. Que bom estar aqui no Superação, que alegria poder hoje aqui partilhar um pouquinho das bênçãos de Deus na nossa vida. Vamos ver o que tem por trás aí do coordenador, né? A gente vê aí o coordenador, vamos saber que atrás desse coordenador também bate um coração, né? Obrigado, então, pela presença, louvado seja Deus. Temos também a presença aqui do nosso músico, Daniel Fernandes. Obrigado, irmão, seja bem-vindo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a presença sua aí na sua casa, acompanhando o nosso programa. Seja bem-vindo. Vamos começar então. Zé Carlos, por favor, vamos assentar. Você aí também, né, pode se assentar e vamos experimentar juntos esse momento de superação. Então, gente, que alegria poder estar aqui nesse programa Superação, que tem sido um momento de graça e bênção para tantas pessoas. Realmente, eu confesso a vocês que eu fiquei, sabe, Rodrigo, ansioso para chegar aqui nessa noite. E é por isso que nós seguramos, porque com ansiedade a emoção fica maior e aí a bênção é ainda maior quando a gente está ansioso por um presente. Mas é um prazer, né? Uma alegria conversar aqui com você, Zé Carlos, o nosso presidente arquidiocesano. Eu quero começar te perguntando, Zé, como é que está sendo essa experiência de assumir a coordenação da RCC BH no meio de uma pandemia? Aí você acha que você vai me entrevistar hoje? Hã? Você acha que você vai me entrevistar? Olha aí, gente. Ele está achando que ele vai me entrevistar hoje, o Carlos. Sem corte, viu? Beleza? Que é? Na verdade, meu irmão, olha só. Nós preparamos esse encontro nessa noite, mas eu vou trocar essa noite, né, nesse dia, mas nós vamos trocar os papéis agora, porque o entrevistado dessa noite vai ser o Rodrigo Cardoso e eu vou ser o entrevistador. Palmas! Ué.
Maravilha, não é o Zé, então vamos trocar de lugar, porque agora eu vou ser o entrevistador. Não vai fazer isso. Vou. Não vai. Me dá aqui o programa aí, ó, o papelinho. Ih, não tem caminho. Ah, que maravilha. Vamos lá, então. Tá valendo, Carlos? Já peguei já, Rodrigo. Gente, não tô acreditando que vocês vão fazer isso comigo. Ué. O quê? Como assim? Que maravilha, viu? Ah, não, gente, não faço comigo agora, não. Vamos lá? Você pesquisou tanto. Vamos lá, então. Então, gente, que alegria. Aqui hoje, nós com os papéis trocados, entrevistado dessa noite, é o nosso grande irmão, amigo, companheiro, Rodrigo Cardoso. Que alegria. Gente, nada combinado, viu? Ele não sabia, mas ele vai ser o entrevistado dessa noite. Foi algo que Deus colocou no meu coração. Talvez nós não teríamos outra oportunidade, Rodrigo, de poder entrevistar você, saber da sua história. Quem é esse Rodrigo Cardoso? Mas que bom, que alegria. Mas vamos lá, gente. Olha, você está diante aqui do Rodrigo Cardoso, casado com a Cibele. Que maravilha, hein, Rodrigo? Casado com a Cibele, pai da Júlia, de 9 anos, e do João, de 6 anos. Olha só. Filho da Dona Célia e do Sotoninho. É isso mesmo, Rodrigo? Que bênção, hein? Maravilha. Gente, o Rodrigo, ele tem também como irmão o Tiago, o Felipe, o Paulo e Bruno Cardoso, né? Muito conhecido na luta pelas questões sociais. Que maravilha! E olha só, irmãos, Rodrigo, ele é, olha aqui, Rodrigo, graduado em matemática computacional, mestrado, doutorado e pós-doutor. Olha que maravilha, gente. Estamos aqui diante de um pós-doutor que, inclusive, faz estudos com os temas ligados tanto à dengue como Covid-19. É isso mesmo, Rodrigo? Quanta história, hein, irmão? Poxa vida, que família abençoada. Vou ver se eu consigo falar, viu, gente? Peço desculpa aí pela emoção, de fato não estava sabendo, mas obrigado aí pela oportunidade, né? Que seja aí um momento de alegria e de bênção, né, para todos nós. Pô, que legal. Gente, olha só, o Rodrigo vem de uma família religiosa, né, Rodrigo? Desde pequeno, pai, mãe, participando da igreja. Brincava de padre como criança, hein, Rodrigo? Ah, mas essa história aí você já me contou. Brincava de padre e com 11 anos de idade ele já frequentava o grupo de oração. Deixa eu pegar uma fotinha aqui. Vai ter agora, calma, você vai dar certo no final. Gente, o Rodrigo, com 11 anos de idade, bem, vamos lá. Bem, peguei a fotinha aqui, olha, com 11 anos de idade, o Rodrigo já frequentava grupo de oração. Rodrigo, conhece essa pessoa aqui? Conhece? Então, vai aparecer para você aí, olha só para você ver, é a pessoa responsável de levar ele para o grupo de oração com 11 anos, que é a avó Rosa. Que bênção, que história maravilhosa, olha só. E aí, Rodrigo, também sei que você teve muitos momentos marcantes da sua vida. Vou, claro, sua hora vai chegar agora. A vantagem é que eu não vou precisar de falar nada. Depois de continuar assim, que desse jeito tá bom. Tá bom demais? Então vamos lá então. Gente, na parte religiosa, Rodrigo, desde muito novo, já tem ali uma caminhada num contexto religioso, junto com toda a família. Brincava de padre, olha que bacana, desde criança. Aos 11 anos, a avó Rosa levou ele para um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Teve uma experiência bacana, bonita, marcante, com um grupo de jovens amigos de Jesus. Olha só, se você aí é do grupo, está vendo agora a superação, deixa aí o seu like, aí, o seu comentário também. Coordenou a Secretaria Marcos. Alguém lembra aí? Secretaria Marcos? Então, e já foi tesoureiro arquidiocesano na época do Michel. Quanta coisa, hein, Rodrigo? Deve ter faltado muita coisa ainda, né? Mas e aí, meu irmão? Que trajetória, hein? Graças a Deus, né? Eu acho que a graça e a alegria de ter tido uma experiência com Jesus tão cedo, né? Tantas pessoas passam por diversas situações na vida, de afastamento mesmo, consequência do afastamento de Deus.
E eu tive essa graça, né? Essa graça realmente do Espírito Santo, de ter nascido numa família católica, de ter tido a experiência com os meus pais, que se conheceram no grupo de jovens e participavam de encontro de casais, de curso de noivo, e nos ensinou, né, a oração do terço, a participação da missa. E foi assim, muito cedo, né? Eu fiz a primeira Eucaristia, entrei na perseverança, gente, vai ser muito difícil para mim falar assim de improviso. E logo com 11 anos, teve o primeiro seminário de vida no Espírito, aqui na comunidade, na paróquia de Santa Cecília, no Jardim Europa. Minha avó morava lá, né, ainda mora, e me convidou a família aí, ela também ia participar com as tias, com os familiares, para participar do seminário de vida no Espírito aqui no Jardim Europa. Então, essa experiência do seminário de vida no Espírito abriu os meus olhos para a realidade espiritual, e depois do seminário de vida teve a experiência de oração, onde eu realmente fui batizado no Espírito Santo, e a partir daquele dia a minha vida mudou completamente. Eu lembro que eu cheguei na escola, né, tão novo ainda, maravilhado, completamente, né, apaixonado por Jesus, orando em línguas a todo momento, evangelizando, falando que eu tinha conhecido Jesus, tinha experimentado o amor de Deus na minha vida, e logo em seguida comecei a participar do grupo da minha comunidade Nossa Senhora da Piedade, aqui no Itapuã. Mando um abraço para todos, né? Do grupo de jovens amigos de Jesus, mas não era ainda o grupo de jovens, porque para ser do grupo de jovens tinha que ter 15 anos, a partir de 15 anos, e aí eles tinham um grupo com os adolescentes, o grupo de jovens era na quinta, o grupo de adolescentes na segunda. A coordenadora do grupo de jovens era a tia Jane, né? Mando um abraço para a tia Jane, uma pessoa muito querida, e ela cuidava também do grupo de segunda, né? Especialmente com a tia Mira. Fazemos memória a ela, uma serva de Deus muito querida, que faleceu recentemente vítima da Covid-19. Então, era uma experiência, né? Você perguntou do grupo de jovens, fantástica, de ter uma comunidade de jovens, uma comunidade de amigos, que também eram amigos de Jesus, especialmente numa época, né, de 13, 14, 15, ainda hoje. Então, mando um abraço aí para o Mário Lúcio, mando um abraço para a Dulcineia, mando um abraço para a Raquel, mando um abraço para tantas pessoas que, né, que a gente era amigo junto e amigo de Jesus. Que bacana, hein, Rodrigo? E assim, e acaba que esse ciclo de amizade nos protege, né? Nos protege, nos ajuda a trilhar os caminhos do Senhor. A gente viveu toda a juventude juntos, né? Não é porque a gente estava na igreja com a experiência do Senhor que a gente não se divertia. A gente, né, sábado à noite, por exemplo, ia à missa das 18 horas e depois ia para a casa de algum colega, jogar um baralho, cantar, tocar violão, saía até mesmo para dançar, fazia as festinhas, né? Mas todos nós tínhamos aí nesse coração a palavra do Senhor mesmo que nos conduzia, né? Bacana demais, viu? E com a renovação assim, você já foi coordenador da Secretaria Marcos, olha só, que bacana, né? Você traz muitas lembranças, né, Rodrigo? Secretaria Marcos, foi durante quanto tempo, foi em qual instância, como que foi essa experiência aí, Rodrigo? Porque era um contexto um pouco diferente também, né? Você percebe isso ou não? Como é que Não, estava começando, né? Na verdade, o trabalho com jovens na RCC existe praticamente desde que a RCC existe. A RCC foi, né, nasceu aí numa universidade com jovens, e aqui na Arquidiocese de BH, né, desde que a Cresap, né, o Martini, cuidava do escritório estadual, já tinha a RCC Jovem, e aí eu fui, né, claro, né, crescendo, digamos assim, comecei a participar mais ativamente aí da vida da RCC com os Despertai, né, os encontros Despertai, que eram feitos especialmente aqui na Forania
Santo Antônio de Venda Nova, tão querida, né? Mas também em várias partes aí da arquidiocese, já atuava aí como pregador, né? Isso aí eu devia ter 16 anos, 17. Então, assim que eu conheci o trabalho da Secretaria Marcos, começamos a participar juntos com o Valmir, com a Eni. É muita gente para mandar abraço, viu? Muitas pessoas muito queridas, né, na nossa caminhada. E a partir daí, então, terminou a coordenação do Valmir, a gente fez um retiro lá na Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, com os jovens daquela época. Quem conduziu o retiro foi o Rodrigo, da comunidade Árvore da Vida, estava começando com a comunidade. E aí, nesse retiro, fizeram uma eleição, eu fui eleito, e a partir daí comecei a coordenar, né, a Secretaria Marcos aqui na Arquidiocese de BH, né, com o Maurício, com o Rodrigo Pereira, com o Juninho, com a Vilminha, com o Anderson, uma equipe maravilhosa aí que o Senhor reuniu. Gente, essa história que ele entrou agora aqui, dessa turma última aqui, é sensacional, sensacional. Porque você tinha 21 anos quando você pregou aquele workshop lá no Ceará, em Viçosa, 779. Então, foi em 2000. E a minha vida de conversão, o meu encontro pessoal com Jesus, é impressionante, mas ele passa pela vida, né, na história do Rodrigo também. No ano 2000, foi o ano em que eu tive um encontro pessoal com o Senhor, e que foi num retiro espiritual que ocorreu em Viçosa, no retiro de carnaval chamado Ceará. E lá tem uns workshops. Quando eu cheguei no workshop, quem que estava ministrando? O Rodrigo. Eu não sabia que era o Rodrigo. Na verdade, eu até vi a perceber isso depois, em função de uma foto, foto extraordinária. Nós vamos colocar aqui para você ver. Olha essa foto aí, gente. Esta foto foi tirada, olha só, no retiro de carnaval do ano 2000, na cidade de Viçosa. Eu ali, um jovenzinho, chegando, primeiro amor, e o Rodrigo lá. Aí na foto tem o Maurício também, que ainda hoje está lá no grupo de oração. Obra do Senhor. Obra do Senhor, né, Rodrigo? No Curadá, sim, sensacional. E deixa eu só partilhar uma parte dessa aí. Aí naquela época era a Secretaria Marcos, muitíssimo interessante. Eu quero abrir um parênteses aqui, embora o testemunho da sua vida, Rodrigo, mas vale a pena o pessoal perceber quem é o Rodrigo Cardoso hoje nessa tesouraria arquidiocesana e que afinidade que a gente tem entre nós. Logo que eu fui eleito, o primeiro grupo de oração que eu preguei foi do grupo de oração que o Rodrigo participa. E eu coloquei em oração e por vários caminhos, iria fazer o convite para ele ser o coordenador arquidiocesano. E o que eu levei? Qual foi a inspiração que Deus me deu? Esta foto. Falei, meu irmão, que olha, você é responsável pela minha conversão, você foi um canal de Deus, e você é responsável por eu ter sido eleito aqui também na Arquidiocese de Belo Horizonte. Agora eu vim trazer a sua conta e te convidar para ser o tesoureiro arquidiocesano. É uma grande alegria, né, da gente estar evangelizando, ver que a semente que foi julgada, né, deu fruto, está dando fruto 100 por 1, quer dizer, quantos jovens estavam lá naquele retiro, quantos jovens, né, participavam dos encontros, quantas vidas foram transformadas e são transformadas até hoje, e de repente, né, estava lá naquele jovem recebendo o primeiro anúncio, e esse jovem seria o coordenador arquidiocesano da RCC-BH. Olha que bênção, né, que graça. Você tinha 21 anos, eu tinha 23. 23. Na verdade, nessa época, se não me engano, eu estava terminando a coordenação aqui em BH, talvez, não, né, no meio, e o pessoal lá de Viçosa estava começando o trabalho com jovens. Então, a gente foi lá algumas vezes para fomentar a Secretaria Marcos naquele encontro, que é o mais importante, acho que ainda é da cidade. Sim, né? Sim. São milhares de pessoas que participam, né? Acabou que depois eu virei um líder de caravana e foi muito legal mesmo. Mas marcou profundamente a Secretaria Marcos, a pessoa do Rodrigo, aquele workshop, Rodrigo, você não tem ideia, meu irmão, como aquilo fez diferença na minha vida. Graças como aquilo marcou profundamente
aquele workshop, você, o Maurício, os meninos que estavam lá, a música que foi cantada naquele workshop inspirou o nome do nosso grupo de oração. Ah, é? Que é qual? Obra Nova. Ah, que maravilha, a obra Foi lá, nova falei, acontecendo, nossa. né? Foi uma época de muita graça, né? De muita bênção. Eu acho que não tem como falar dessa época sem destacar o encontro que a gente fez aqui com o Padre Léo, né? Foi um congresso dos jovens lá no colégio do Monte Calvário. Imagina, né? Quanta oportunidade, a graça de ter o Padre Léo pregando aqui para a gente. As palavras que ele falaram ainda hoje, né? Fica forte no coração de tantos nós aí, né? Vários coordenadores de forania, né? Por exemplo, Júnior e com a sua esposa, a Vi, estavam tocando naquele encontro. Então, é uma graça. Eu acho que é o fruto de ter começado tão novo. Então, fica aí, claro, o convite, né? Você não é novo demais para começar a ter essa experiência com o Senhor. Ao contrário, é uma grande graça, é uma alegria que te permite, né? Tão novo ainda, 21 anos, já está aí levando a palavra de Deus para tantas pessoas. Isso é ministério jovem, né? Isso é o fogo do Espírito Santo que nos faz sentinela da manhã. Maravilha. Enfim, uma história maravilhosa. Depois foi também tesoureiro arquidiocesano na época do Michel, né? Na época que a sede era ainda lá na Espírito Santo 1059, né, Rodrigo? Ficou um bom tempo com o Michel. Você ficou a coordenação dele toda? Foram 4 graças anos? a Deus, né? A obra do Senhor na nossa vida, ela é uma constante, sabe, Zé Carlos? E o que eu acho bonito é que o Senhor foi conduzindo de tal forma que a coordenação, o serviço, o ministério é uma consequência da vida, né? Então, eu praticamente deixei a coordenação da Secretaria Marcos na época, já comecei a trabalhar mais aqui no grupo de oração Servos da Misericórdia, no Itapuã. Mando um abraço, né, para todo mundo lá, Maria do Carmo, Maria da Luz, a Márcia, a Virgínia, todas as irmãs, os irmãos. Comecei a coordenar a Forania Santo Antônio da Pampulha, aqui, e tive uma experiência fora. Quando eu voltei, o Michel, a gente tinha trabalhado juntos, a gente trabalhou juntos lá em São Paulo, numa empresa de informática. A gente era estagiário ainda do curso técnico, e fomos lá para São Paulo, vivemos lá 6 meses, talvez um pouco mais, morando todos numa mesma casa e trabalhando lá em São Paulo. E o Michel já participava da renovação e eu também, e lá em São Paulo a gente frequentava o grupo de oração na Igreja da Imaculada Conceição, a gente participava da celebração da missa. Então, uma amizade que surgiu, né, do trabalho, mas também do Espírito, que o Senhor trouxe, né, e traz até hoje. Então, né, um grande abraço aí para o nosso irmão Michel, que me chamou, né, a gente teve a eleição dele, eu era coordenador de forania, da Forania São José do Calafate, que é a que eu pertenço hoje. Também um abraço para todos da Forania. E me chamou para ser tesoureiro com ele. Foi uma grande graça, uma grande alegria. Aquela equipe maravilhosa, o Felipe, o Juscelino, o Betinho, né? Em que eu pude aprender um pouco mais dessa outra realidade, da realidade administrativa, né? Que também faz parte do movimento. Mas não apenas isso, a compartilhar, né? A tesouraria, a secretaria, de certa forma, compartilha do carisma da coordenação. Então, a gente participa junto e foi um momento também de muita graça aqui para mim e para todos nós. Então, gente, maravilha, que bênção, né? História maravilhosa, de muita vitória no Senhor e, claro, Rodrigo, muita história também de superação na sua vida. A gente sabe disso, caminha contigo, conversa, né? Temos contatos, e como é bom saber das grandes obras que Deus fez no decorrer da sua vida. Quantas superações, né, Rodrigo? Infelizmente, né, são situações que às vezes a gente não espera, mas Deus proporciona a gente vivenciar exatamente para o poder dele ser manifestado. Mas, Rodrigo, infância, teve a presença do alcoolismo na família, infelizmente, durante um tempo, né, para a glória de Deus, libertação total. De certa maneira, essa experiência, ela é muito triste na vida das pessoas, quem passa por isso sabe.
Teve situações também na sua vida que foi o pós-doutorado em Portugal. Ficar ali 7 meses, longe da família, não tinha um WhatsApp. Não tinha um WhatsApp. E como é que você descobriu isso tudo, gente? Olha, Me conta, tem que pesquisa é essa que você fez? Que pesquisa é essa? Pois é, depois eu vou te contar qual passarinho que me contou. Tá Mas olha só, um Rodrigo. abraço aí pra passarinha, viu? Beijo, te amo. É essa passarinha aí mesmo. Mas vamos lá. Então, assim, outros momentos marcantes foi esse pós-doutorado em Portugal, um período sem WhatsApp, longe da família, você que tem os valores familiares, né, tão presente na sua vida. Eu já estive em Portugal há algum tempo e é muito diferente, né, a cultura, não tem esse calor brasileiro, isso é fato mesmo, a gente percebe isso claramente. Então, de repente, você ficou esse tempo lá como um estrangeiro em terra estranha, né, uma situação difícil, que eu imagino que ao teu coração foi um período assim de muita transformação e ressignificância daquilo que você fazia, né, na época. Mas também tem uma data que, para mim, ela é extremamente marcante. 15 de agosto. Eita data. É a data, para mim, é o aniversário do meu filho, Gabriel. Mas 15 de agosto também é a data em que você recebeu o diagnóstico do tumor na cabeça. Olha isso. Que desafio, histórias. Então, Rodrigo, eu queria, meu irmão, que você, muito à vontade, pudesse deixar Deus falar ao seu coração, qual história de superação você quer aqui contar para nós. Pode ser que seja uma dessas que a sua passarinha me contou e a gente teve a graça de partilhar. Pode ser que seja alguma outra que está no teu coração. Mas como hoje o programa foi de surpresa, você vai pedir ao Espírito Santo uma luz para compartilhar conosco esse momento de graça, de bênção e de vitória. E enquanto isso, nós vamos chamar o testemunho do nosso grande irmão e amigo Olaide. Ele é o presidente do Conselho da Forania São Paulo da Cruz, grupo de oração Renascer. Vai lá, Olaide, roda para nós. Olá, irmãos e irmãs da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte. Meu nome é Olaide e atualmente eu coordeno aqui a Forania São Paulo da Cruz, meu grupo de oração Renascer, acontece todas as quartas-feiras aqui na Forania São Paulo da Cruz. Foi-me pedido para que eu desse hoje o meu testemunho e eu vou falar sobre a minha conversão, do como aconteceu a minha conversão. Eu, durante a minha vida, durante muitos anos, eu nunca me preocupei com as coisas de Deus. A minha única preocupação era divertir, era sair fim de semana, era viajar. Deus realmente não se encaixava na minha agenda, né? Aí minha família foi insistindo comigo, as coisas de Deus, e eu nunca quis saber. Às vezes até xingava, às vezes ficava nervoso quando eles insistiam comigo. E durante um tempo eu jogava uma pelada, né? Jogava uma bola no sábado, que aquela bola para mim é como se fosse a religião. Então, nem se chovesse canivete aberto, eu faltava dessa pelada, que ela se tornou para mim quase que como uma religião. Então, uma certa época da minha vida, eu peguei e saí com a minha esposa para ir para essa bendita pelada e deixei ela na comunidade Gospel Mira durante uma adoração. E fui para a minha pelada. Só que eu cheguei lá, a coisa mais engraçada, né? Que a gente, quando vai para a pelada, né, os homens aí sabem, a gente vai para aquele papo ruim, a gente vai mais por causa da bebedeira, de muita cerveja, de muita conversa fiada. E era isso que a gente estava fazendo naquele dia. Só que aquele dia, no dia que ela ficou na adoração, foi a coisa mais estranha. Que naquele dia, na pelada, eu comecei a achar as coisas estranhas. Aquela cerveja que eu adorava, geladinha, sabe? Parecia que o gosto já não era mais o mesmo. Aquele papo, conversa de homem, que vocês imaginam mais ou menos que tipo de conversa era. Naquele dia, aquele papo estava engraçado, eu não estava conseguindo engolir bem aquele papo, estava estranho, aquele dia estava muito esquisito. Eu não estava gostando da cerveja, da bebida, não estava gostando do papo. E voltei para casa com aquela coisa no meu coração estranha. Isso era no sábado, no domingo eu acordei cedinho e fui para a missa, aqui na minha paróquia, que é a missa aqui às 7 horas da manhã. Nunca tinha feito isso na minha vida, ir para a igreja sozinho, nunca tinha feito. Tanto que quando eu cheguei da missa, né, passei na padaria, comprei o pão, minha esposa até estranhou. Uai, onde você estava essa hora?
eu disse para ela, né, onde um católico e um cristão tem que estar na igreja. Era lá que eu estava. E ela quase desmaiou quando eu contei isso. E engraçado que a minha conversão aconteceu da noite para o dia. Depois dessa noite, depois desse dia, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu me transformei totalmente. Eu comecei a debulhar a Bíblia, a procurar a coisa, a ler. Eu não li a Bíblia. O pouquinho que eu li, eu não conseguia entender. E depois desse dia eu comecei a ler, comecei a entender a Bíblia, eu comecei a ruminar a Bíblia, devorar a Bíblia, ler demais a Bíblia, corri para a minha igreja, fui entrando nas pastorais, onde foram me aceitando na igreja, na minha paróquia, eu fui entrando nas pastorais, participei da Evangelização 2000, SCC, Adorador do Santíssimo, então onde foram me aceitando eu fui entrando. E depois de um certo tempo a gente foi trabalhar na comunidade Gospamira, servi lá no Retiro de Jovens, eu fiquei um tempo então servindo na Gospamira e aqui nas pastorais, até encontrar, graças a Deus, a Renovação Carismática Católica, onde eu cheguei e falei, aqui é o meu lugar. Aí eu comecei a participar da Renovação Carismática, do grupo de oração, comecei a fazer as formações de pregador, comecei a pregar. Um tempo depois, eu me tornei coordenador de pregação aqui da nossa forania. Fiquei 3 anos como coordenador de pregação aqui da nossa forania. Depois fui coordenar a região, no Ministério de Pregação da região aqui da Renza. E nunca mais parei. E hoje, com a graça de Deus, eu coordeno essa forania. Então, a gente ouve muitos irmãos falar, e é verdade, que a nossa conversão é um processo, é uma caminhada, né, de conversão. Isso é verdade, mas não no meu caso. A minha conversão aconteceu da noite para o dia. Eu dormi uma pessoa e acordei outra pessoa. Isso é o que? É a graça. Foi o batismo do Espírito Santo. A gente vê que o Espírito Santo, ele invade o nosso coração. Às vezes a gente acha que a gente tem que dar muita permissão, e é verdade. Mas no meu caso, ele invadiu e tomou conta do meu coração. Nunca mais larguei a igreja. Larguei pelada, larguei bebedeira, larguei tudo que eu fazia que não convia com o Senhor. Hoje eu vivo e a minha família vive inteiramente para servirmos ao Senhor. Esse hoje é o nosso ministério, servir ao Senhor. E a minha conversão foi assim. E às vezes eu penso que foi como a de São Paulo. São Paulo caiu do cavalo. Eu não caí da cama, mas dormi de um jeito e acordei de outro. Essa é a minha vida hoje, servir ao Senhor, participar da renovação carismática, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, é estar dentro desse movimento, Renovação Carismática Católica. E louvado seja Deus pelo nosso movimento, por tudo que representa o nosso movimento. Louvado seja Deus por nós que participamos deste grande movimento. E este é meu testemunho de conversão, como que foi imediato. Foi a coisa mais engraçada, imediato. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Meu grande irmão e amigo Olaide, sensacional o seu testemunho, viu, meu irmão? Bendito seja Deus, porque essa história de conversão, Deus opera na vida de cada um à sua maneira, né? E essa maneira sua aí, repentina, extraordinária, realmente nos leva a entender e compreender que Deus é Deus, né? Deus é Deus, Senhor de todas as coisas, e Ele tudo pode. Grande abraço, meu irmão, meu querido Olaide, Deus abençoa. Vamos lá, Rodrigo Cardoso, meu irmão, história de superação que ficou para trás, foi superado pelo nome de Jesus. Partilha conosco, meu irmão. Olha, ô Zé Carlos, você colocou aí algumas histórias, né? Alguns fatos, mas o que tem em comum entre eles, sabe, é a constante presença de Deus. É a realidade, assim, de que Deus não nos abandona e nunca abandonou, né? Na situação lá na minha casa, meu pai já há tantos anos que já saiu do alcoolismo, desse vício, e mesmo antes disso, né, sempre presente na oração do terço, na oração em comum, na oração em família. Meus irmãos, nós todos crescemos assim, né? O Bruno, o Tiago, o Felipe, o Paulo Henrique, crescemos assim, temos crescido assim.
Você falou lá da experiência do pós-doutorado, né? Eu e a Cibele, a gente participava do grupo de oração. Eu não vou lembrar agora o nome do grupo de oração, mas basicamente das primeiras coisas que a gente fez quando chegar lá, a gente encontrou uma comunidade de grupo de oração que nos acolheu, que rezava conosco, que a gente conseguia também rezar e pregar. Fomos no Congresso Nacional da RCC, lá de Portugal, caravana do nosso grupo de oração. Então, assim, sempre a presença de Deus. Qual cidade, Rodrigo, que você ficou de Portugal? Coimbra? Faro. Ah, você ficou em Faro? O professor é de lá, mas a gente ficou em Faro. E a presença do Espírito Santo, né? E você colocou a questão aí do câncer, né? E na situação do câncer não foi diferente, sabe? Não faltou a graça de Deus, não faltou a presença de Deus em nenhum dos momentos. De fato, então, foi uma situação, claro, difícil, né? É uma situação difícil, o câncer é uma situação difícil, tira o nosso chão, muda a perspectiva de vida, né? Coloca a morte aí numa perspectiva muito próxima. E quando isso acontece na nossa vida, a própria metanoia já acontece, sabe? Eu acho que é difícil passar pela experiência de uma enfermidade mais grave sem ter a vida transformada e principalmente a perspectiva diante das coisas. Então, ressignifica, né, Rodrigo? As coisas ganham um novo significado, né? Um significado existencial, parece assim, diferente, né? E eu acho que essa é a grande superação, né? Permitir com que Deus conduza, com que Deus leve todas as coisas, né? Então, foi assim, nesse dia aí de agosto, eu estava com o nariz sangrando. 2017, né, Rodrigo? 2017. Fui fazer os exames. Nesse dia que você falou de agosto, nem foi ainda a confirmação do câncer em si. Foi que tinha um tumor, que tinha alguma coisa lá dentro da cabeça. Então, mas claro, né, um abalo muito grande. Fizemos aí o procedimento, fui acolhido por médicos, né, muito atenciosos, e ao longo de todo o tratamento, primeiro a presença de Deus através da sua palavra, né, de modo especial quando eu não tinha tanto acesso à comunidade, à própria a participação no grupo de oração. Não sei, é tanta coisa assim que eu poderia dizer, mas o que eu posso colocar é o fato de que Deus não dá ponto sem nó, de que não há nada na vida da gente que Ele não consiga tirar um bem maior. Então, por exemplo, eu estava na época como coordenador do grupo de oração. Na reunião anterior desse dia de agosto, a gente fez um retiro na casa da Kelinha, né? Então, tem que mandar um abraço de novo para o Maurício, para a Silvinha, para a Kelinha. E nesse encontro do núcleo do grupo de oração, olha para você ver que coisa incrível. O Senhor nos deu a inspiração e a preparação para o grupo até o final do ano. A gente rezando, sem fazer muita força, planejamos o que ia ter no grupo de oração até o final do ano. E ficamos assim surpresos, né? Como assim? Já planejamos um ano? Então nós vamos botar a sacola no braço e vamos poder ir embora, né? Quer dizer, e nesse dia Deus deu uma palavra que foi a inspiração, que foi o Isaías 12. Eis o Deus que me salva, tenho confiança e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor, e Ele se tornou o meu Salvador. Então, na semana seguinte... Veio o diagnóstico. Antes do próximo grupo de oração veio o diagnóstico. Na próxima quarta-feira, na quarta-feira seguinte ao diagnóstico, Deus já me deu a graça de proclamar lá no grupo esse eis o Deus que me salva, tenho confiança e nada temo, minha força e meu canto é o Senhor, e Ele se tornou o Salvador. E a partir daí, ao longo de todo o tratamento, Ele foi encaminhou o médico para fazer a cirurgia, encaminhou o oncologista para poder fazer o tratamento. E o que acontece? Quando veio a biópsia, esse tipo de câncer é um câncer raro,
pouquíssimas pessoas no mundo, câncer muito agressivo, em que a expectativa de vida de quem tem esse câncer é em torno aí de 6 a 9 meses no máximo, né? Eu descobri isso porque os médicos disseram, porque eu fiz a pesquisa, mas também porque nós temos um grupo das pessoas que tem esse tipo de câncer no Facebook e acompanha a realidade na prática. É uma realidade muito triste, né? A gente, né, teve médico, por exemplo, que praticamente não queria me tratar, porque achava que não tinha, né, não tinha o que fazer. Mas o Senhor colocou, né, os médicos, me deu a graça de cumprir o tratamento, e aí, né, terminado o tratamento, com a graça de Deus, eu, né, consegui a vitória e fiquei curado. Então, a superação, acho que foi isso. O que mudou na minha vida? Mudou na minha vida alguma coisa que eu não sei explicar, né? Alguma coisa que eu não sei explicar. A certeza da presença de Deus, a certeza da providência divina e o sentido humano do sofrimento, né? Como um sentido de provação. E eu sou professor de matemática, você não falou isso também, eu gosto muito de prova, né? O professor de matemática gosta muito de prova. Por quê? Porque a prova é o momento em que o aluno vai estudar, ele se prepara, ele faz a prova, ele aprende, né? O objetivo da prova é aprender a sair melhor com conhecimento diferenciado em relação àquela realidade. E a aprovação, para mim, é isso, é essa oportunidade de fazer uma prova e de crescer, de sair melhor. O Rodrigo, a minha mãe, ela teve câncer também, para a glória de Deus, ela foi curada completamente. Mas quando a gente recebeu o diagnóstico de câncer da minha mãe, a gente começa a fazer uma contagem regressiva da presença da pessoa em nosso meio. E acaba que a gente começa também a refletir os laços familiares, né? Como que eu fui com a minha mãe, o que poderia ter sido diferente ou não. Eu me recordo que esse acontecimento da minha mãe, ele mudou muito o meu relacionamento com ela como filho. Acaba assim, a família, ela fica totalmente inserida nesse contexto. Como foi vivenciar aí a partir do diagnóstico, e depois veio a cirurgia, como que foi ali você, a Cibele, os meninos, como que é? Segurou um pouquinho, partilhou, envolveu a família toda nos acontecimentos, tem seu pai, sua mãe, seus irmãos, como que foi viver isso na experiência familiar? Olha, ô Zé Carlos, eu até mesmo pela própria vida, né, acredito muito no poder da oração. E porque eu acredito no poder da oração, eu não tive receio de dizer do diagnóstico, sabe? Às vezes, né, tantas pessoas querem esconder, não querem falar direito, eu não tive esse receio. Né, de cara, eu já avisei para a minha família, eu já avisei para o meu grupo de oração, eu já avisei para a comunidade, porque eu acredito no poder da oração e na questão de que onde 2 ou 3 se reúnem para pedir de comum acordo, o Senhor concede. Então, para a minha família foi isso, eu abri a realidade e eles acolheram como sendo uma situação deles, né? A minha mãe, Célio, meu pai, Toninho, realmente tomando as dores e vivendo cada momento comigo, os meus irmãos participando ativamente de todo o processo, não só comigo, mas também com a Cibele, com os meninos. Então, foi um acontecimento, assim, da família, que, de certa forma, a minha família, graças a Deus, já é muito unida, os meus irmãos, se uniu ainda mais para ser a questão do suporte, né? O suporte emocional, o suporte prático, diante de tantas necessidades que foram aparecendo. Um irmão me levava numa consulta, o outro me levava para tomar medicação, o outro acompanhava com a Cibele na cirurgia, uma cirurgia acho que de 12 horas, né? Abriu a minha cabeça aqui de cabo a rabo, né? Desculpa falar isso, mas foi o que aconteceu para poder tirar o tumor, e os meus pais lá com a Cibele no hospital, na capela, rezando. Então, só tenho que agradecer pela oportunidade de passar por essa situação com uma família tão atenciosa, tão carinhosa, tão
calorosa e principalmente de tanta oração e de tanta fé. Então, gente, é algo assim muito profundo. Eu ainda me recordo, Rodrigo, que a última casa que eu visitei, que eu estava com a minha família antes da pandemia, foi na sua casa. Não sei se você sabe disso. É verdade, porque esse ano o que aconteceu? O câncer voltou, né? Eu faço o acompanhamento, fiz o acompanhamento de tempos em tempos, os exames de imagem, e aí no exame de imagem a gente já estava na equipe, né? Arquidiocesana, voltando do ENF, eu percebi que estava alguma coisa errada com a minha visão, mas já estava previsto mesmo fazer o exame, eu fiz, e nesse exame de imagem deu que o câncer tinha voltado, né? Uma situação, de novo, muito difícil, revivendo praticamente toda a emoção, toda a situação, na certeza aí da palavra de Deus, né? E logo em seguida, que eu fiquei sabendo, era a época dos encontros de carnaval, e eu ia fazer uma pregação aqui na Forania Santo Antônio da Pampulha, né? Quem estava tocando era o Gleison, sobre a palavra do Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, de novo, a palavra de Deus conduzindo, né, o momento que eu estava passando, e mais do que pregar, era uma adoração ao Santíssimo, na verdade. A gente rezou essa certeza de que o sofrimento humano, o meu sofrimento que eu estava, era simplesmente unidade no sofrimento de Cristo para a minha salvação, para a salvação de tantos. E foi assim, da mesma forma, né, com as dificuldades do tratamento. Pelo que eu procurei saber, eu sou o terceiro caso de reincidência desse tipo de câncer no mundo. Porque não tem reincidência, a pessoa em geral vai a óbito da primeira vez. Né? Rodrigo. Então, mas aí foi isso, e aí quando a gente foi lá, eu tinha acabado de voltar da cirurgia, né? Estava naquele caminho aí de ver se eu ia fazer de novo a quimioterapia, a radioterapia, o que ia acontecer. É uma experiência terrível e veja bem, em 2017 aqui houve o primeiro diagnóstico, depois ele volta. E ele volta em janeiro, quando você estava relatando aí agora, gente, janeiro de 2020. É agora, esse ano. E o Rodrigo já estava com a gente na tesouraria. E nesse dia que você foi lá em casa, na verdade, você foi na sexta, o Arley foi no sábado, também mando um abraço para o Arley, agradeço demais a presença dele aqui na minha vida. E aquele final de semana foi o final de semana que eu estava pior. Porque, na verdade, assim, o pior para mim é quando não sabe o que fazer, né? Claro, quando tem um diagnóstico é difícil, mas depois tu não vai fazer a cirurgia. Ok, então vamos fazer a cirurgia, uma cirurgia difícil, mas vamos lá. E aquela fase eu já tinha feito a cirurgia, estava me recuperando ainda, e ainda não sabia, né, se poderia fazer, não é que iria fazer, não, se teria como fazer a radioterapia, uma vez que eu tinha ficado feito há pouco tempo. O que acontece? Da cirurgia, sobrou um pedacinho de câncer, né? Da primeira? Não, dessa segunda. Da primeira tirou tudo, acabou. Dessa segunda, eu fiz a cirurgia e sobrou um pedacinho de câncer. O médico disse, na hora que eu fui mostrar para ele, ele falou assim, Deus não deixou eu tirar isso aqui, porque não foi falta de procurar. Eu procurei em tudo quanto é lugar, esse aí eu vou botar na conta de Deus. Então, tinha um pedaço de câncer, não sabia se ia fazer cirurgia, não sabia qual quimioterapia eu ia fazer, porque a primeira quimioterapia dá problema no ouvido, eu poderia perder a audição, eu poderia perder a visão. A visão. Estava difícil, né, a questão do encaminhamento. Então, eu rezei, a gente rezou com vocês, a gente rezou com o Arley, e depois, logo em seguida, que o Arley foi embora no sábado à noite, a minha madrinha Maria, lá de Lagoa da Prata, ela é minha madrinha de crisma, mando um abraço demais para ela também. Ela é minha avó, meus pais, a minha madrinha Maria, as pessoas aí que construíram, né? Então, que tem me ajudado a construir, claro, além da Cibele. Mandou uma mensagem, Zé Carlos, mandando um salmo. E o salmo me remeteu a uma palavra lá do Ezequiel 47, que fala assim, a sua planta vai ser remédio
Sabe aquela frase da água que jorra do templo? Termina falando assim: a sua planta vai ser remédio, o seu fruto vai ser alimento para as pessoas. E eu, naquele momento, com tanto sofrimento, né, interno, aí quando veio essa palavra que eu fiquei mais agoniado ainda. Eu falei: meu Deus, o senhor está doido, eu estou rezando, o que eu vou fazer no tratamento de um câncer? E o senhor fala que eu vou ser remédio, que eu vou ser alimento para as pessoas? Como é que eu vou fazer isso? Estava começando a pandemia, a situação, né, a igreja, todo mundo sabe, né, fechando logo no início. E naquela semana, antes mesmo de saber o que eu iria fazer, o Zé Carlos, veio a inspiração através da reunião do núcleo, de eu começar a gravar todos os dias a Lexio Divina. E a Lexio Divina, nesse tratamento, foi realmente, primeiro para mim, o alimento e o remédio, e uma oportunidade de, mesmo fazendo a radioterapia, mesmo fazendo a quimioterapia, mesmo me recuperando da cirurgia, ser alimento e ser remédio para tantas pessoas. Ô Rodrigo, as pessoas não têm noção. E por isso que eu vejo o programa Superação como uma oportunidade muito grande da gente conhecer tantas histórias que a gente tem na nossa arquidiocese. Gente, mas o Rodrigo assumiu a tesouraria arquidiocesana, logo na sequência veio o diagnóstico. Isso é uma situação que lá não é pública. A gente tratou isso de uma maneira reservada, rezando, mas o Rodrigo até fez a cirurgia esse ano. Foi quando, Rodrigo? Foi em fevereiro mesmo. Fevereiro, né? Foi muito rápido, né, a cirurgia, né? Saiu o diagnóstico, né? A providência foi questão de dias. Ele, então, submeteu a cirurgia e depois veio radioterapia, quimioterapia, e a gente orando, rezando, fazendo toda essa caminhada dentro da arquidiocese. Aí vem pandemia, vem suspensão de grupo de oração, e tantas outras coisas mais. E assim, eu fiquei impressionado, porque as primeiras sessões ali que você se submeteu a elas, você estava um pouco assim, pensativo, né, seria possível continuar os trabalhos ou não, mas graças a Deus, mesmo ele fazendo as sessões de quimioterapia, e mesmo assim gravou as Lexio Divina, as primeiras gravações das Lexio Divina, você estava fazendo o tratamento, foi uma coisa impressionante. E graças a Deus, em agosto agora, eu fiz o exame, né? E aí não tenho mais nada de novo, né? Para a honra e glória do Senhor. Irmão, bendito seja Deus. Então, assim, uma experiência extraordinária, muito, e eu acompanhando, vendo tudo aquilo, intensificando as orações. Rodrigo está falando aqui que ele é o terceiro caso no mundo de reincidência, porque os outros morreram. O câncer é muito agressivo. Chamava atenção, inclusive, Rodrigo, quando você falava que o Rodrigo, ele disse aqui, né, que ele fazia, não sei se faz ainda, parte de um grupo de pessoas no Facebook que tem essa mesma doença. E são pessoas do mundo inteiro. E assim, eu fiquei muito abalado quando você falava assim, a pessoa estava no grupo e de repente ela não estava mais, ela tinha morrido. Eu penso assim, uma experiência terrível, né, Rodrigo? Assim. Quem quiser, né, procurar aí, chama carcinoma NUT, né? Quem é a moderadora é a Caterine, lá dos Estados Unidos, não vai receber o nosso abraço, mas foi uma pessoa muito importante também, mesmo lá longe, né? A me dizer, porque na verdade, o que eu procurava na literatura quando eu ia estudar o assunto? Eu procurava saber os casos de sucesso, né? Graças a Deus eu sou da matemática, eu sei o que é média. Se a média é 6 a 9 meses, então quer dizer que tem gente que foi mais e tem gente que foi menos para dar um pouco a média. E aí eu falava, não, gente, então se teve gente que foi mais, se teve gente que ficou mais tempo, com a graça de Deus, por que eu não posso ser um deles? E aí descobri ela me passou o tratamento, ela acompanha aí a comunidade até hoje, ela também, né, foi curada desse tipo de câncer. E então é isso, essa dificuldade aí, né, essa luta de saber que mesmo quando tudo está perdido, o Senhor pode abrir uma porta, né, onde parece não ter. Bendito seja Deus. Então, entre tantas histórias que nós temos para contar dessa coordenação hoje, desse período aí, nesse ano de 2020, quanta coisa, tanto no nível pessoal como no nível institucional. E eu penso que Deus está usando tudo isso para construir uma história, está construindo uma história maravilhosa, vitoriosa, pelo poder do nome dele. Bendito seja Deus. Rodrigo, eu pedi aqui
como você sempre nos pede aqui, um objeto que possa marcar essa vida. Como é que você fez para trazer o objeto se ele que eu não trouxe? Não sei, rapaz, eu queria esse objeto aqui que me entregaram. Eu gostaria aqui de repassar o objeto para você falar um pouquinho com a gente sobre o significado desse objeto na sua vida. É a providência divina, né? Na verdade, essa cruz aqui... Mostra ela para cá. Vou mostrar, peraí, só enxugar lá. Essa cruz aqui, ela está toda quebrada já. Eu tenho muito carinho por ela, porque em 2017 foi o jubileu dos 50 anos da RCC no mundo, né? A festa, né, dos 50 anos da RCC no mundo, e essa cruz aqui é o símbolo, então, do jubileu, né, da renovação. É a cruz, aqui está escrito Veni Creator Spiritus, essa oração do Papa pedindo o Espírito Santo. E o que acontece? Claro, né, o Papa ia fazer uma festa lá em Roma, lá no Circo Máximo, muitas pessoas aqui da Arquidiocese foram nessa festa, nessa celebração dos 50 anos da RCC no mundo, e todo mundo queria ir, claro, né, participar desse evento. O que aconteceu? Eu não teria condições de ir por questão financeira, mas também pela logística. Eu estava trabalhando, né? Eu estava trabalho lá no Cefet, eu estava na diretoria de pesquisa e pós-graduação, não teria como eu ir. Só que em janeiro eu mandei um trabalho para um congresso internacional que iria acontecer lá na Europa. E quando o trabalho foi aceito, que eu percebi que o congresso começaria exatamente depois da festa do jubileu da RCC lá em Roma. Enfim, aproveitei a oportunidade e a grande graça é isso, é ter estado lá naquele momento, né, celebrando a nossa espiritualidade, celebrando com o Papa Francisco, celebrando com aquela multidão de todos os países, louvando a Deus principalmente, né, redescobrindo aí que o louvor é a característica da renovação do nosso movimento, é o que nos diferencia, né? E a experiência de louvor lá foi muito intensa, muito profunda. O momento de efusão do Espírito Santo, o Papa Francisco lá, e o Frei Raniero fez a pregação, e assim que o Frei Raniero terminou a pregação, começou o momento de oração em línguas e de efusão do Espírito Santo, um momento muito forte, muito bonito, né? Estava lá com a Yara, minha grande amiga, que está na Alemanha, mando um abraço para ela também. E o evento foi em junho de 2017, e eu fiquei sabendo que ia estar doente, que estava doente em agosto de 2017, né? Então, de certa forma, esse encontro para mim é um marco da minha identidade, do meu chamado, da minha espiritualidade e principalmente do reabastecimento, né, da força do Espírito Santo que nos, né, robustece e nos prepara aí para as dificuldades da vida, para a cruz, né? Então é isso aí, não tem... Aí, tá vendo como é que ele está? Ele está quebradinho aqui por causa dos meninos lá em casa, né? Mas aí eu sempre volto a pregar Jesus na cruz, porque a gente quer separar o fogo da unção do fogo da provação, né? E esse símbolo para mim é importante porque ele une a unção, vem Espírito Santo, o fogo da graça, o fogo da bênção, mas também traz a realidade da cruz, o fogo da provação, o fogo do sofrimento, o fogo da entrega da vida a Deus. Que bacana, que maravilha, viu, Rodrigo? E aí você se apegou aí a esse objeto, né, sacro. É um sinal, durante, né? Durante esse período difícil que você viveu, né? E tem aí, até hoje, né? É isso aí, é o Espírito Santo e a cruz que andam juntos aí, né? Na minha vida e na vida de tantos de nós. Nossa, que maravilha. Bem, Rodrigo, de tudo que você falou, partilhou, é claro que a nossa vida ela é uma eterna superação. Mas o que me chama a atenção, né? Eu, como um irmão, ao ver todo esse acontecimento na sua vida, esse desdobramento, é a ação de Deus no contexto familiar. Isso me chama muita atenção, sabe? E você abriu esse programa dizendo exatamente isso, né? E todo o tempo a certeza
da mão de Deus. Então, quando você vê essa superação acontecendo, você, a esposa do lado, né, a Cibele, os meninos e a família, podemos dizer hoje assim que Deus eleva a família para um outro patamar espiritual mais elevado a partir desta situação, Rodrigo? Acabou que eu falei mais da minha família enquanto meus pais, meus irmãos, mas tem a realidade da família, né, igreja doméstica, lá em casa, né, com a Cibele, com os meninos. Claro, eu não saberia dizer aqui da dor e do sofrimento da Cibele, sabe? Eu acho que ela, né, poderia vir aqui um dia. Fica a dica, né? Aí, Cibele. Para contar, porque é um sofrimento, né, de quem está junto, de quem é a parceira, de quem é a companheira, de quem é a parceira da oração, de quem via quando eu estava com maiores dificuldades e procurava me levantar, né? Ela que, quando via que eu estava no pior fase, me chamava: não, Rodrigo, vamos rezar, né? Precisamos rezar. Então, acho que eu não tenho como, né, falar da unidade, da forma como Deus nos uniu e tem nos unido através desse sofrimento e através dessa dificuldade. Realmente é um padecimento em conjunto, né? E as crianças acabam que foram bebendo, né, dessa espiritualidade, desta graça, né, e dessa comunhão. Eu tenho, né, 2 filhos, como você disse, a Júlia e o João Pedro, né, sempre nos acompanhando aí na igreja, no grupo de oração. A Júlia teve uma experiência linda, que foi batizada no Espírito Santo num congressinho, graças ao trabalho maravilhoso do Ministério de Evangelização das Crianças, quando ela tinha 5 anos de idade, e ela nunca mais foi a mesma depois dessa experiência. Que maravilha. O João Pedro também, da mesma forma, um menino, né, que tem se tornado aí uma pessoa de confiança, de entrega, de abandono aí nas mãos de Deus. Claro que a gente tenta, sempre que possível, né, poupar e preservar as crianças, mas elas sabem, elas sentem, elas sofrem e principalmente elas se alegram, elas se rejubilam. Então a nossa família, né, nós 4, lá em casa hoje, tem também o Chuco, manda um abraço, Chuco, o cachorrinho que a Cibele deu para os meninos, né? Temos vivido aí essa força, essa graça de Deus que nos sustenta em cada situação, em cada uma das dificuldades. Maravilha. Rodrigo, o que você falaria para uma pessoa, e aí muitos vão assistir o Superação, tem situações de doenças incuráveis, não somente o câncer, como todas as outras, às vezes uma doença rara, às vezes passando por alguma situação na vida familiar relativo a essa questão mesmo de doença. O que, meu irmão, você teria aí para dizer, para falar para tantas pessoas aí, como uma palavra aí, né, de Deus aí para essas pessoas? Olha, o Zé Carlos, irmão, irmã, a palavra que eu teria para dizer, fruto da minha experiência, sabe, é a palavra da parceria com a graça de Deus, da parceria com o Espírito Santo e da parceria com os meios que o Senhor for colocando no caminho, sabe? Claro, a primeira coisa é Deus, a confiança em Deus, levantar os olhos para o céu, perceber que existe um Deus que sabe todas as coisas, que nada passa ao seu conhecimento, que ninguém entende tantas vezes, que ninguém explica, os pensamentos dele são tão diferentes da gente, mas que ele está conduzindo com a sua mão, né, poderosa, com a sua mão misericordiosa, os acontecimentos do mundo, diante da nossa liberdade de filhos de Deus. Então, claro, a primeira coisa é a confiança, o abandono, a entrega, a certeza da providência divina e da presença de Deus. Mas eu não posso deixar de falar da nossa parte, sabe? Porque tantas vezes a gente entrega para Deus, fala assim: ah, Senhor, o problema é seu, eu não tenho nada que fazer, e cruzo os meus braços, né? E eu tenho certeza, e os médicos, né, sempre falam isso, eu busco fazer tudo o que eu puder. Porque eu fazendo tudo o que eu puder,
ainda é muito pouco, diante do tanto que Deus faz, diante do trabalho dos médicos, dos enfermeiros, de toda a equipe médica, né? Mando um abraço aí para o Douglas, que é nosso primo, que abriu as portas aí do hospital para onde eu fiz a cirurgia. Então, claro, tem a providência, tem a ação de Deus, tem a mão de Deus, mas eu tenho a certeza de que eu tenho que fazer tudo o que eu puder. E tudo que eu puder é tomar os remédios direito, é obedecer direitinho o que o médico está falando, é buscar o melhor tratamento, é não desistir quando houve uma palavra negativa, é buscar entender, buscar compreender e saber até onde são os seus limites. Então, de repente, tem hora que você para e fala, não, acho que aqui já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Mas até chegar esse momento, fazer o seu melhor, buscar esta graça, né, esta superação em Deus com a nossa parte, confiando que a gente faz um pouquinho e o Senhor completa o resto. Amém, amém. Que maravilha. Estamos chegando no final, Rodrigo. E nós vamos rezar por este povo também que está nos acompanhando. Rodrigo, uma consideração final, uma palavra, fica à vontade. Uai, agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui partilhando um pouco da minha vida com vocês. Realmente fui pego de surpresa, né? Foi sem preparar, como é próprio aí do Zé Carlos, que é muito espontâneo e muito, né, dinâmico. Então, dizer que nesse programa Superação eu tenho experimentado a sacralidade da vida de cada um de nós. Sabe? O que nós temos de mais sagrado é a nossa vida, é a nossa história, é a nossa experiência. Então, cuide da sua vida, cuide da sua história, cuide do caminho para onde a sua vida está te levando. Depende de você, pela graça de Deus. Né? Eu estou aqui hoje com 41 anos, graças a Deus, sou muito satisfeito com a profissão que eu escolhi, né? Que é a docência, que é ser professor, com tantas dificuldades. Muito mais do que eu escolhi, é uma vocação chamada de Deus. Sou muito feliz com a vocação que o Senhor me deu e que eu escolhi, que é o casamento com a Cibele, que é a alegria dos filhos. Sou muito feliz com esse movimento que o Senhor me chamou, a Renovação Carismática Católica dentro da igreja, apesar de ser também ministro da palavra, de ser leitor, de participar das equipes de Nossa Senhora, que eu também mando um abraço, é um testemunho lindo que eu tenho dos meus pais e que agora eu estou experimentando com a Cibele. Quer dizer, a certeza de que a vida é um dom de Deus. Às vezes a gente fala tanto isso, claro, pensando no aborto, pensando na eutanásia, nos extremos da vida. Isso aí, claro, é muito importante. Mas não esquecer de cuidar do precioso dom da vida, que é você, que sou eu, esse terreno santo, onde Deus habita, em que Deus quer manifestar a sua graça e o seu poder. Amém. Nossa, isso para mim foi talvez uma das coisas mais profundas que superação trouxe. O testemunho pessoal de superação, na história, é um território sagrado, sagrado, e de fato é, né, Rodrigo? Que a gente tem que tirar as sandálias dos pés para entrar e contemplar a presença de Deus que está lá. Você vê a Edna que veio aqui, o Juscelino mais a Sirene, Padre Rogério, né? Tantas pessoas vieram aqui, você percebe sem dúvida nenhuma, né? Agora eu gostei da apresentação, o que vocês acham aí, gente? Eu achei que foi bacana, né? Vamos lá? Vamos combinar? Não. Vamos lá então, gente. Que bom. Rodrigo, meu irmão, vamos então orar pelas pessoas. Eu quero convidar você a fazer essa oração. Sobretudo pelas famílias e pelas pessoas que de repente agora estão acamadas, estão internadas, em situações difíceis, de desespero. O desespero é o contrário da esperança, ou seja, eu não espero mais nada. Vamos orar a Deus pedindo ao Senhor para trazer isso. Mas enquanto isso, nosso grande amigo Daniel traz para nós uma música que é muito própria para seu testemunho, meu irmão. Vamos lá? Vamos lá. Vamos cantar essa música agora. Essa música agora ela fez parte da história do Rodrigo de uma maneira muito intensa. E acreditamos que agora, mais uma vez, ela se atualiza na vida dele, na nossa e de muitos que estão necessitados hoje de uma palavra amiga, estão necessitados de uma oração, estão necessitados dessa ação poderosa de Deus. Eu te levantarei
eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças, te atrairei a mim, eu te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Filho amado, filha amada, filho querido, filha querida, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Eu não poderia deixar de orar com vocês agora, utilizando esse instrumento que o Senhor me deu para transformar a minha vida a cada dia, o instrumento da palavra de Deus. Quero tomar com vocês a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Todas essas desgraças lhes acontecem para o nosso exemplo. Foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Portanto, quem pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Não vos sobreveio provação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirás que sejais provados além das vossas forças, mas com a provação Ele vos dará os meios de suportá-la e de sairdes dela. Aleluia, Senhor. Quero te louvar então, Senhor, neste momento, por cada uma das provações. Só que eu não consigo rezar sozinho. Queria que você rezasse comigo. Eu vou fazer como na Lectio Divina, rezando na primeira pessoa, e você vai rezando aí comigo. Obrigado, Senhor. Te louvo, te agradeço e te bendigo por todas as provações, por todas as desgraças, por todas as infelicidades, por todas as tribulações, por todas as tentações que eu tenho passado nesta vida, que eu tenho passado nesse tempo. Só o Senhor sabe das dificuldades, só o Senhor sabe da luta, só o Senhor sabe da dor. Tanta dor diante desse tempo de pandemia, diante das dificuldades financeiras, das dificuldades de enfermidade grave, enfermidade leve, a dor no peito de cada um, que só o Senhor sabe de todas as coisas. E nos dá a graça, Senhor, de com essa dificuldade, com essa provação, nos colocar de pé, nos levantar, para assumir esta vida nova, para assumir esta superação, para entrar e adentrar nesse abraço do Pai, na certeza da fidelidade de Deus na minha vida. E eu levanto os meus braços, você pode levantar os seus braços aí, vai proclamando a fidelidade de Deus na sua vida. Eu proclamo, Senhor, a fidelidade de Deus. Eu proclamo, Senhor, a presença de Deus. Eu proclamo a certeza da presença de Deus em todas as dificuldades da minha vida. Reconheço, Senhor, a minha infidelidade, reconheço o meu pecado, reconheço a minha fraqueza, reconheço a dor e o sofrimento.
Ofereço, Senhor, a vida de tantos que sofrem agora com câncer, como eu coloquei aqui, mas também com tantas outras enfermidades graves. Eu digo para você, como o Padre Jonas dizia para nós quando éramos jovens: aguenta firme, meu irmão, aguenta firme. Esta provação, esta tribulação é para crescimento, e com essa tribulação o Senhor vai dar os meios de vencê-la, e você vai proclamando a vitória de Deus na sua vida. Eu vou proclamando a vitória de Deus na minha vida, porque não há dor que dure para sempre, não há tristeza que nunca se acabe. Proclamo o tempo de graça, o tempo da alegria, porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. O Senhor é o nosso Deus, o Salvador, de onde nós encontramos a força, de onde encontramos a coragem, de onde encontramos a alegria de viver, a coragem de cuidar do maior bem que Ele nos deu, que é o bem da vida, que é o dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado, Senhor, porque neste momento em que ele está ouvindo, escutando este vídeo, o Senhor está levantando um homem novo, uma mulher nova, um filho novo, uma filha nova, para a maior glória de Deus, porque Deus é fiel. A sua fidelidade é para sempre. Quando entendemos e quando não entendemos, quando percebemos e quando não percebemos, quando está de dia e quando está de noite, quando estamos na fornalha e quando estamos na fogueira, a presença do Senhor é para sempre na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Quero Senhor. te louvar, te agradecer, te bendizer por essa oportunidade de estarmos aqui na certeza de que a sua fidelidade é para sempre. Deus é fiel, não vai permitir que sejamos tentados além da nossa força, mas nos dará com ela os meios de vencê-la. A vitória de Deus, a vitória do Senhor Jesus. Ele é o vencedor, Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Aleluia, Senhor. Glória Obrigado, a Deus. Senhor. Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor. Grande é teu nome. Te bendizemos por este superação, por este momento que aqui estivemos, que foi um programa inesperado, né, Rodrigo? Mas nós sabíamos da ação de Deus sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor. Te glorifico e te rendo graças. E assim terminamos mais um Superação. Assim, meus amados, nos alegramos, a você que nos acompanhou até agora. Na próxima quarta-feira, 19 horas, mais uma grande história de superação de alguém, de um servo, de uma irmã da nossa imensa família Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte. Deus abençoe a todos vocês. Faz o seu comentário, compartilha esse vídeo. Carlos, muito obrigado. Daniel, Rodrigo, grande irmão, amigo, companheiro, a paz de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos lá, e vamos de Eis que faço nova todas as coisas. Deus abençoe. Tchau, tchau. Rodrigo. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Por isso eu digo, eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas.